Então, pessoal, a gente vai dar continuidade aqui ao conteúdo que a gente estava conversando e nesse momento a gente vai estar falando sobre uma outra etapa do meu processo farmacocinético, que é a biotransformação ou metabolismo, tá? São sinônimos. Vai ter livro que vai estar biotransformação, vai ter livro que vai estar metabolismo, tá? Então, o que significa isso? A gente já veio conversando há algum tempo a ideia do metabolismo, que seria o quê? Uma tentativa de alterações na estrutura do fármaco para torná-lo menos lipossolúvel, ou seja, torná-lo hidrossolúvel, com a intenção de eliminá-lo mais rapidamente. Muitas das vezes a intenção também do metabolismo é diminuir o efeito do medicamento. Então é comum também o metabolismo, nesse processo de alteração de estrutura química, também perdemos a eficácia, né, do nosso medicamento. Então ele nada mais é do que a alteração química do fármaco no organismo por ação de enzimas, tá? Onde que nós temos essas enzimas? A gente tem bastante, né, e funcionando bastante o metabolismo em enzimas hepáticas, tá? Sistema microsomial hepático. Temos no plasma, pulmão, intestino e em vários outros lugares aí, tá? Sobre a presença dessas proteínas, ok? Certamente, quando eu tenho o meu medicamento e ele vai sofrer metabolismo, ele vai ser transformado numa substância nova. Essa substância nova eu vou chamar de metabólito, tá? O que é um metabólito? É um produto do metabolismo. Então a consequência desse medicamento, né, sendo passado pelo processo de metabolismo, ele vai estar gerando um metabólito. Bruno, o que é esse metabólito? É o fármaco alterado. O que ele faz? Depende, tá? Depende da reação química que a gente fez, né, no nosso fármaco. Vai ter momentos em que esse metabólito, tá bom, gente? Ele vai ser um metabólito que pode acontecer duas coisas, ok? Primeiro, eu posso transformar ele em um metabólito inativo. E aí, qual é a consequência de eu ter um metabólito inativo? Ele ficou hidrossolúvel mais facilmente, e aí eu consigo excretar mais facilmente. Por quê? Eu consegui transformá-lo em inativo, o efeito da minha substância estranha diminuiu, ele ficou hidrossolúvel, tá? E foi mais rapidamente excretado. Essa aqui é a intenção geral do metabolismo. Mas às vezes eu faço o seguinte: eu torno o meu metabólito ativo. E aí, qual o problema de eu tornar o meu metabólito ativo? Ele ativo, algumas das vezes, ele não, vou botar que ele não ficou tão hidrossolúvel. Se ele não ficou tão hidro, eu não excreto facilmente. Então a gente acaba indo na contramão da intenção principal do metabolismo. Então, quando eu faço um metabólito ativo, eu não consigo mudar a estrutura química dele, eu não consigo mudar a atividade dele, e esse metabólito ativo, muitas das vezes ele não ficou hidrossolúvel, então eu não consigo excretá-lo facilmente. Bruno, quando eu sei que acontece uma coisa, quando eu sei que acontece outra? Então, a gente estudando o metabolismo, estudando os fármacos, a gente já sabe se ele tem metabólito ativo ou inativo, tá? Mas isso é quando a gente começa a estudar. Sem saber nada, a gente não sabe se o metabólito é ativo ou não. A gente consegue suspeitar na seguinte maneira: vamos supor que o meu medicamento ele dure 2 horas no meu organismo. Aí você deve fazer uma menção, uma referência em que ele vai fazer 2 horas de efeito.
Só que esse medicamento que demora 2 horas no meu organismo, ele faz 8 horas de efeito. E aí você deve ficar intrigado, ué, como é que ele consegue fazer 8 horas de efeito se ele fica somente 2 horas no meu organismo? Quer dizer que certamente esse medicamento ele tem um metabólito que é ativo, e que esse metabólito ativo vai estar gerando o quê? Uma substância nova que vai continuar, tá, o efeito do medicamento original. E aí isso faz com que o efeito perdure por muito tempo. Então, quando a gente começar a estudar mais à frente outros parâmetros, vocês vão ver assim: tempo de meia-vida do medicamento é X, que é o tempo em que demora a metade da concentração plasmática a ser reduzido. Você vai ver que o tempo de meia-vida do medicamento é curtinho, ou seja, ele começa a ir embora rápido do corpo, mas o efeito dura muito tempo. A gente pode ter o metabólito ativo, ou esse medicamento ficar muito tempo ligado no seu alvo, tá? A gente tem essas duas condições. Bruno, então a intenção do nosso metabolismo é fazer o que? Pegar aquele medicamento lipofílico que se difunde, que vai chegar no alvo, e transformá-lo através de reações químicas, tá, em produtos mais polares. Ou seja, se eu estou tornando meu fármaco mais polar, ele vai ficar mais hidrofílico. Então a intenção é pegar ele de ser lipofílico, transformá-lo em hidrofílico para conseguir ser eliminado, excretado. Tá bom? Coisas relacionadas à biotransformação. Já falamos isso. Quando ocorre metabolismo de primeira passagem, a gente tem uma redução da biodisponibilidade. E a eliminação de fármacos lipossolúveis pode acontecer? Sim. Metabolizei ele vai ser excretado. Ele vai terminar a sua atividade, porque ele está sendo excretado. O metabolismo, didaticamente, vamos dizer assim, ele acaba sendo dividido em duas fases, tá? Chamado de fase 1 e fase 2. Fase 1 são reações químicas, vamos dizer assim, mais brandas. A gente tem alterações mais sensíveis na molécula. E com isso, muitas das vezes, aparece com uma pequena alteração na molécula um metabólito ativo. É nessa fase 1, essas reações de fase 1, que são oxidação, hidroxilação, dealquilação, deaminação e reação de hidrólise, em que a gente pode gerar alterações moleculares, fazendo com que esse fármaco gere um metabólito ativo. Por quê? A alteração molecular ela é pequena, ela é mais sensível. Já as reações de fase 2, você olha aqui, não temos metabólito ativo, é mais difícil. Por quê? As reações de fase 2, você vai conjugar, você vai ancorar, você vai adicionar à molécula do fármaco uma estrutura que é altamente polar. Ou seja, quando a gente geralmente faz reação de fase 2, não tem jeito. Esse fármaco ele vai conseguir garantir um determinado teor de hidrossolubilidade e com isso ele vai ser eliminado, tá? Bruno, se é fase 1 e fase 2, eu preciso obrigatoriamente fazer a fase 1 para depois fazer a fase 2? Não existe regra. Existem medicamentos que fazem somente a fase de funcionalização, que é a fase 1, e são excretados direto sem fazer fase 2. Existe o contrário também, medicamento que pode fazer fase 2 e ser excretado direto sem fazer a fase 1. E existe também medicamentos que fazem primeira fase 1, depois a primeira fase 2, depois a fase 1 e depois da fase 1 que eles são excretados. Então não existe uma regra absoluta em relação a isso. Somente existe o quê? Que os medicamentos podem sofrer metabolismo de fase 1 ou fase 2, e esses metabolismo de fase 1 ou fase 2 são somente para separarmos grupos de reações químicas. Reação de fase 1 são grupos de funcionalização, onde eu vou fazer, uma alteração aí de grupo funcional,
E a fase 2 são fase de conjugação. Você vai inserir alguma molécula mais polar àquele fármaco, e aí aquele metabólito ele se torna inativo e vai ser excretado rapidamente. Bruno, as reações de fase 1 acontecem principalmente aonde? Acontece no complexo microsomial hepático. Então, a maioria das reações de fase 1 é uma superfamília de proteínas, de enzimas que vão fazer reações metabólicas, tá? No sistema microsomial do fígado. Por isso que a gente falou em outros momentos que o fígado é o principal órgão de metabolismo, tá? E aí qual é a consequência da gente ter noção, tá, desse complexo microsomial hepático? Porque existem milhares de enzimas, tá? Cada uma de um tipo diferente da outra. E o que isso me traz de referência? Seguinte, toda vez que a gente for falar de enzimas microsomiais hepáticas, né, que é do citocromo P450, a gente vai abreviar e vamos falar CYP, CYP. Então, em qualquer momento que eu venha falar a CYP tal, você já sabe que são o quê? Enzimas hepáticas que vão realizar metabolismo de fase 1 no fígado. Então, a partir de agora, não vamos ficar falando de monooxigenase, citocromo, vou falar diretamente CYP, tá? A ideia das CYPs é o seguinte: vamos supor que eu tenha aqui, por exemplo, a CYP, tá, de um tipo 2C19. Essa CYP aqui, ela vai metabolizar, tá, só um medicamento. Por exemplo, vou botar aqui um exemplo, é só omeprazol, tá? Então essa CYP 2C19, que é a classificação dela, ela metaboliza o omeprazol. Então o que ela vai fazer? Ela vai fazer reações enzimáticas no omeprazol para excretar ele. Até aqui, entendeu? Beleza. O negócio é o seguinte: vamos supor que eu mexa com essa CYP aqui. E aí o paciente toma omeprazol e ele toma, sei lá, captopril. Calma aí que escrevi errado. Captopril. Então vamos supor que o paciente utilize também omeprazol e captopril. Bruno, se eu chegar nessa CYP aqui, que é uma enzima de metabolismo, e porventura bloquear ela, o que vai acontecer com o omeprazol e com o captopril? Se eu estou inibindo, bloqueando uma enzima de metabolismo, eu não consigo fazer o metabolismo. Então eu não consigo fazer a reação química que altera a estrutura do medicamento. Se eu não consigo fazer, eu não consigo metabolizar. Porém, vamos lá, a CYP 2C19, ela metaboliza quem? Somente o omeprazol. O captopril, sei lá, vou inventar aqui outra CYP. É a CYP 3A4, que é uma das principais. Se o omeprazol sofre ação da 2C19, se eu mexer na 2C19, só quem vai ser afetado? O omeprazol. Bruno, mas por que você não vai afetar o captopril? Porque o captopril é outra CYP, é outra enzima, você só está mexendo em uma. Então isso aqui complica um pouquinho quando a gente vai analisar a interação medicamentosa, tá? Porque não é toda a CYP que metaboliza todos os medicamentos. Cada medicamento terá a sua CYP específica. Cada medicamento será substrato
de uma CYP específica. E se eu mexer com essa CYP aqui, eu vou alterar a concentração plasmática daquele medicamento que é substrato daquela CYP. Então, nesse exemplo aqui, se eu inibir a CYP do omeprazol, eu não consigo metabolizar só o omeprazol. Então, a quantidade dele no sangue faz o quê? Aumenta. Deu para entender isso agora? As CYPs, elas são específicas para alguns tipos de medicamentos, não para todos. Entenderam, gente? Porque na frente eu vou falar de medicamentos, de mais um tipo de interação medicamentosa, que é mexer com as CYPs. Tá bom? Mas vamos passar aqui os tópicos que a gente estava falando. Vamos lá. Bruno, você disse que o medicamento, após ele ser administrado, ele vai sofrer em algum momento metabolismo, pode ser de primeira passagem ou não, e a gente viu que a intenção principal do metabolismo é fazer esse medicamento ser transformado em uma substância hidrossolúvel para ele poder ser mais excretado. É isso? Sim. A intenção do metabolismo é exatamente essa: pegar aqui, ó, o meu fármaco e transformá-lo em uma substância inativa e excretá-lo mais rapidamente. Mas então todo medicamento que eu tomar e ele vai sofrer obrigatoriamente metabolismo, isso é ruim, não é ruim? Sim. Mas eu não poderia usar isso a meu favor? Poderia. Se você souber como que ocorre o metabolismo, você poderia usar a seu favor. Como? Existe uma classificação de medicamentos chamados de profármacos. O que é profármaco? Anota aí. Profármaco é o fármaco que ele é administrado na sua forma inativa ou com extrema baixa atividade. Então, profármaco é o fármaco que é administrado na sua forma inativa ou com pouca atividade. Aí você deve estar pensando assim, eu vou continuar falando já, calma aí. Deve estar pensando assim, ué Bruno, mas aí então não é legal eu administrar um medicamento inativo, ele não vai fazer nada. Mas, porém, o profármaco, aí continua o que eu estava falando aí. O fármaco é administrado na sua forma inativa, que após sofrer metabolismo, é convertido na sua forma ativa. Então, o que é um profármaco? É um medicamento que eu preparei ele para enganar o metabolismo, pelo menos o metabolismo inicial. Então, eu administro o medicamento na forma inativa, ele sofre metabolismo de fase 1 hepático e se transforma na fase ativa. Então, eu estou conseguindo enganar o meu metabolismo pelo menos uma vez. Isso é uma estratégia. Porém, você tem que pensar o seguinte: se você pegar um profármaco e dar para um paciente que tenha problema hepático, você acha que esse cara vai conseguir converter no ativo? Não. Então, profármaco, ele só pode ser administrado em pacientes que tenham a sua integridade hepática, tá? Ou alguma integridade hepática. Por quê? Eu preciso do metabolismo de fase 1 para converter ele de inativo em ativo. E se o paciente tem algum comprometimento hepático, ele não vai conseguir fazer essa conversão. Tudo bem? E aí a gente tem alguns exemplos, ó. Cortisona vira hidrocortisona, prednisona vira prednisolona, azatioprina vira mercaptopurina, tá? O azulzinho inativo, o vermelhinho, né? Ativo. Bruno, somente o profármaco vai transformar em ativo? Não, eu dei o exemplo para vocês de metabólitos que são ativos.
Então existem medicamentos que eu utilizo que já são ativos na hora da administração, que não são profármacos, mas após sofrerem metabolismo de fase 1 são convertidos em metabólitos ativos. Isso faz o quê? Você potencializa a atividade daquele medicamento. Então você tem aí o medicamento ativo, por exemplo, diazepam, ele vai lá, funciona. Após ele sofrer metabolismo, ele se transforma em nordiazepam, que continua fazendo o efeito que o diazepam fazia anteriormente. Não é o diazepam, é o nordiazepam, mas o efeito ele é mantido, ele perdura, tá? Então a gente vai ver que tem uma série de medicamentos que eles são convertidos em metabólitos ativos. E eles podem ser naturalmente inativos e ficar ativos. São chamados de profármacos. E são medicamentos que já são ativos e geram metabólitos que também são ativos. E esses são os medicamentos convencionais. Porém, eles têm uma chance de estar produzindo metabólitos ativos e perdurar por mais tempo o seu efeito farmacológico. Deu para entender? Foi? Então aqui tem alguns exemplos de CIPs e quais os medicamentos que vão sofrer metabolismo, biotransformação por essa CIP. E aí foi o exemplo que eu dei para vocês. Se eu tenho um medicamento que somente mexe com a CIP 1A1, ele só vai mexer com a teofilina, tá? A CIP, o cara que mexe com a CIP 1A2, ele vai mexer com cafeína, paracetamol e a teofilina. Bruno, o medicamento ele pode sofrer ação do metabolismo por mais de uma enzima? Pode, não tem problema. Bruno, o medicamento ele pode estar sofrendo ação, né, por mais de uma enzima somente? Não. Você pode ter várias enzimas fazendo metabolismo por vários medicamentos ao mesmo tempo. Olha o exemplo da 2D6. A 2D6 ela metaboliza clozapina, codeína, metoprolol e os antidepressivos, que é uma quantidade enorme de medicamentos. Então, uma mesma enzima pode metabolizar vários medicamentos e o mesmo medicamento pode sofrer a ação de mais de uma enzima ao mesmo tempo. Isso que complica um pouco a história, tá, do nosso metabolismo, da influência do nosso metabolismo. Falando sobre os próximos tópicos. Então, reações de fase 1 são só exemplos, tá? Em medicamentos que sofrem a ação da reação de fase 1. Outras reações que não são do complexo microsomial hepático, porque nas CIPs a gente só faz oxidação. A gente tem outras enzimas fazendo redução, hidrólise. Aqui são alguns exemplos de enzimas que fazem essas outras reações. Reações de fase 2 são reações de conjugação, onde você vai estar aí entrando em contato com enzimas que transferem substâncias altamente hidrossolúveis. E aí não tem jeito. Quando você coloca, né, um pedaço de uma estrutura hidrossolúvel naquele medicamento, ele vai ser excretado. Funciona como uma âncora, né? Como se você amarrasse uma âncora no medicamento e aí você puxasse ele para ele poder ser excretado da melhor maneira possível. Vamos lá. Eu vou simular agora para vocês o que? Algumas interações medicamentosas que podem acontecer, tá? Por exemplo, eu vou pegar aqui um medicamento, ó, quer ver que é bem legal? Ó, diazepam. E aí eu vou pegar aqui o paciente que vai estar tomando diazepam e ele começa a tomar o cetoconazol. Então, o que a gente está vendo aqui, ó? Inibidores enzimáticos. Todos os medicamentos que estão aqui, eles vão inibir estas CIPs aqui. Tudo bem? E a outra condição que eu vou fazer depois, tá?
para vocês já entenderem direto, deixa eu passar aqui e mostrar para vocês. É o diazepam com cetoconazol e o diazepam com rifampicina. Porque essa tabela mostra indutores do metabolismo. São duas condições diferentes, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui no quadro branco, para vocês entenderem isso. Deixa eu só colocar o quadro branco aqui para vocês. Vamos lá, quadro branco. Vamos lá, vamos supor que a paciente, né, faça uso de diazepam. Então, tá aqui o meu diazepam, que a paciente já faz uso do diazepam. O que acontece naturalmente com o diazepam? O diazepam, ele sofre metabolismo, ok? E a gente viu que é a CYP2C19 que faz o metabolismo, ok? Qual é a intenção do meu metabolismo, gente, que a gente viu lá atrás? Pegar esse medicamento e torná-lo o que? Mais hidrossolúvel. E aí eu tentar torná-lo inativo. Qual é a intenção de torná-lo hidrossolúvel? A intenção de torná-lo hidrossolúvel é para que ele seja excretado. Tudo bem? E ele excretado, a sua concentração plasmática. O que acontece com a concentração plasmática do medicamento que está sendo excretado? A concentração plasmática diminui, não é isso? Diminuindo a concentração plasmática, o que acontece com o efeito? O efeito do medicamento também vai fazer o quê? Diminui. O que acontece quando o efeito do medicamento diminui? O efeito do medicamento diminuindo, eu preciso fazer o quê? Eu preciso administrar de novo diazepam e ele vai ficar entrando nesse ciclo aqui, tá? Então o efeito dele diminuindo, eu faço o quê? Administro, a administração de diazepam, e aí seria uma ideia de fechar o ciclo aqui. Você administra o diazepam e ele volta a entrar no organismo, sofre metabolismo e a gente fica nesse ciclo, tá? Isso acontece como, Bruno? Todo medicamento, exclusivamente a gente está falando de quê? Do diazepam, porque a gente está conversando sobre a CYP2C19, tá? Vamos supor que esse paciente aqui agora comece a fazer uso de cetoconazol. Então agora ele vai começar a utilizar, vamos lá, cetoconazol. Cetoconazol é um antifúngico, é um medicamento para tratamento de infecções por fungo. Tem nada a ver com diazepam. Mas o que o cetoconazol faz? O cetoconazol, ele é um inibidor enzimático. O cetoconazol, Bruno, ele é um inibidor enzimático de enzimas do metabolismo. É isso? É. Mas ele vai inibir qual enzima? 2C19. Então o cetoconazol ele vai influenciar no metabolismo do diazepam. E aí eu vou desenhar de vermelho para vocês a consequência, tá, do cetoconazol influenciando no diazepam. O paciente que usa diazepam, quando ele entra com cetoconazol, o cetoconazol inibe a CYP do diazepam. Se eu estou inibindo a CYP, eu consigo fazer de maneira eficiente o metabolismo? Sim ou não? Não. Se eu não consigo fazer de maneira eficiente,
eu não consigo transformar o meu medicamento em hidrossolúvel. Então ele é menos transformado em hidrossolúvel. Menos transformado, ele é menos excretado. O que acontece com a concentração plasmática desse medicamento? Ela vai aumentar e, consequentemente, o que acontece com o efeito desse medicamento? Vai aumentar também. Então, olha uma interação medicamentosa legal. Quando você tem um medicamento X e você começa a fazer a administração de um inibidor enzimático desse medicamento X, o que vai acontecer com o medicamento X? No caso aqui o diazepam. Ele vai ser menos inativado, menos biotransformado, menos excretado, sua concentração plasmática aumenta e, consequentemente, o efeito do medicamento aumenta. Aí vamos supor que o paciente faz uso de diazepam e começa a fazer o cetoconazol para uma infecção fúngica. Ele vai começar a sentir mais sono. Por que mais sono, Bruno? Porque você vai aumentar a concentração plasmática por causa do cetoconazol. Tá? Bruno, isso acontece quando? Começou a utilizar o cetoconazol, você começa na hora inibindo a enzima. Então, uma interação que acontece de maneira imediata. Deu para entender? Quando a gente tem a condição de inibidor enzimático, sim? Beleza. A gente tem também a condição ao contrário, que é a condição de indutor enzimático. Então, como que é a condição de um indutor enzimático? Vamos lá. O indutor enzimático, eu vou mudar aqui, ó. Indutor enzimático. E aí aqui vai mudar o medicamento. A gente falou o que? Rifampicina. Tá? Então vamos supor que esse paciente toma diazepam e começou a utilizar a rifampicina. A rifampicina é um indutor enzimático. Então ele faz o que? Ele aumenta, claro que não é de maneira instantânea, tá? A quantidade de CYPs. De alguma maneira ele induz o aparecimento de mais CYPs. Ou seja, se eu tenho mais CYPs, o meu metabolismo ele vai aumentar. Por quê? O segundo medicamento ele é indutor enzimático. Qual é a consequência de eu aumentar o metabolismo? Você aumenta a transformação do medicamento em hidrossolúvel. Mais hidrossolúvel, esse medicamento ele acaba sendo mais excretado. O que acontece com a quantidade dele no sangue? A quantidade dele plasmática reduz e, consequentemente, a gente tem uma redução do seu efeito farmacológico. Então, o que está acontecendo aqui? Nessa segunda condição que eu coloquei para vocês de indução enzimática. O segundo medicamento, por ser um indutor enzimático, ele vai induzir o metabolismo do primeiro medicamento. Então o metabolismo do primeiro aumenta, ele se torna mais hidrossolúvel, consequentemente ele vai ser mais excretado. Se ele está sendo mais excretado, a concentração dele plasmática é reduzida, e se eu tenho menor quantidade desse medicamento no sangue, ele vai fazer menos efeito. Então vamos supor que o paciente faça uso de diazepam e começou a fazer rifampicina porque ele pegou tuberculose, ele vai ter dificuldade para dormir, porque o diazepam ajudava ele a dormir.
Por que ele vai ter dificuldade? Porque o diazepam ele vai acabar fazendo menos efeito de acordo com essa alteração de metabolismo causado pela rifampicina. Bruno, a rifampicina é igual ao cetoconazol? O efeito é imediato? Não. Geralmente, para a gente conseguir alcançar uma indução enzimática, demora de 2 a 3 semanas. Então, a gente tem mais ou menos um tempo de 2 a 3 semanas para os medicamentos serem utilizados de maneira concomitante, juntos, para que inicie-se, né, o processo de indução do metabolismo. Então, não é imediatamente igual ao cetoconazol, tá? Demora em torno de 2 a 3 semanas para a gente alcançar esse estágio aqui, tá? Mas dentro de uma terapia, por exemplo, do uso da rifampicina, o paciente vai tomar 6 meses no mínimo. Então pode acontecer esse tipo de interação medicamentosa desse jeito que eu mostrei para vocês. Então a gente tem duas condições. A gente tem, tá, o aparecimento de interação medicamentosa relacionado a medicamentos que são inibidores enzimáticos, e no caso especificamente dos inibidores enzimáticos, eles vão desenvolver aí a interação imediatamente, tá? Porque a enzima já está lá, você só vai lá e faz o quê? Inibe, pronto e acabou, tá? Por isso que é na hora. Já quando a gente tem os indutores enzimáticos, a gente vai demorar pelo menos 2 semanas para iniciar o processo de aumento de metabolismo daquele primeiro medicamento. Mas vocês não podem esquecer, não é só falar que o cara é indutor enzimático, eu tenho que falar a CYP que ele vai mexer. Porque vamos supor que o diazepam fosse outra CYP, ele induzia essa CYP, o diazepam ia acontecer o que com ele? Nada, não ia acontecer exatamente nada com o diazepam. Todo mundo entendeu isso? Deixa eu voltar lá para o tópico que eu estava falando com vocês na aula. O tópico que eu estava falando com vocês na aula nada mais é do que essa dinâmica que eu fiz com vocês, tá? Eu só vou explicando algumas interações diferentes que a gente tem, tá? E aparecem aqui nos slides seguintes que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só chegar lá. Acho que esse aqui, 9. Não, é o 10. Tá, aqui. Que foi o que eu mostrei para vocês aqui, ó. O que a gente está vendo aqui? Esses medicamentos sofrem metabolismos por essa CYP. Então, se eu mexer com elas, eu vou mexer na concentração plasmática desses medicamentos que a gente está vendo aí, tá? Eu estou dando aqui alguns exemplos, tá, gente? Mas tem uma infinidade enorme de medicamentos, tá? De vermelho eu estou mostrando o que? São os medicamentos que bloqueiam, inibem essas CYPs aqui. Então, esses medicamentos, inibindo essas CYPs, eles vão fazer o que? Aumentar o efeito desses medicamentos dessa tabela, que foi o que a gente viu na simulação, tá? Os slides seguintes são nada mais do que exemplos, tá? Exemplos de interação. Então, olha aqui, ó. A gente tem, ó, a CYP 1A2, 2D6, tá? 1A2 oxida antidepressivo tricíclico. 2D6 são esses outros antidepressivos aqui, antipsicóticos, tá? Então, o que acontece aqui com a 2D6 metabolizando esses caras aqui? Vamos supor que eu utilize um antidepressivo tricíclico junto com uma fluvoxamina. A fluvoxamina, desculpa, ela inibe a 1A2. Então, o que a fluvoxamina vai fazer? Se eu tomar fluvoxamina junto com o antidepressivo tricíclico, eu aumento o efeito do antidepressivo tricíclico. Se eu tomasse uma paroxetina junto com esses medicamentos aqui, a paroxetina ia inibir a 2D6 e ia aumentar a eficácia daqueles medicamentos ali.
Olha outros exemplos aqui, que é a mesma coisa, né? Falando aqui. Ó, a fluoxetina é um inibidor, ela iria inibir quem? Benzodiazepina. Então você iria aumentar a concentração plasmática de todos esses medicamentos aqui na direita, onde eles estariam sendo, olha o que eu escrevi, ó, potencializados por causa dos medicamentos que estão na esquerda. Aqui a mesma coisa, ó. Medicamentos que são inibidores vão inibir o metabolismo desses medicamentos aqui da direita, que vão ser potencializados. Aqui também a mesma coisa, olha só. Só que aqui eu estou mostrando o metabolismo de uma classe de medicamento que é os benzodiazepínicos, tá? Então você tem aqui, ó, clordiazepam, diazepam, alprazolam, midazolam e lorazepam, tá? Se eu utilizar eritromicina, ritonavir, cetoconazol ou trazodona, eu vou mexer no metabolismo só do alprazolam. Por quê? A CYP3A4, que vai ser inibida pela eritromicina, ritonavir, cetoconazol e nefazodona, ela vai metabolizar aqui neste exemplo somente o alprazolam. Então eu estaria aumentando as concentrações plasmáticas somente do alprazolam e não dos outros. Por quê? Os outros seriam por outras CYPs. Indutores de metabolismo. Então a gente tem esses medicamentos aqui aumentando a atividade dessas CYPs. Se eu aumento a intensidade de atividade e quantidade das CYPs, eu vou aumentar o metabolismo e a excreção dos medicamentos, e eles vão fazer menos efeito, tá bom? Que foi aquela simulação que eu mostrei para vocês anteriormente. Bruno, só mexer em indução e inibição enzimática vai interferir no metabolismo? Não. Existem outros fatores que vão influenciar no metabolismo. Determinações ambientais é indução e inibição enzimática, a gente já falou, tá? Mas a gente tem outras coisas que interferem no metabolismo, como o polimorfismo genético. Se o paciente, ele por si só, tem a característica genética de ter muita CYP ou pouca CYP, pode acontecer isso, tá? Doenças como doenças hepáticas, tá? Ou condição clínica do paciente também. Idade, paciente muito jovem, bebê, não tem as enzimas completamente formadas, e o paciente muito idoso, ele já vai ter problemas de falência, né, dos órgãos, ok? E em relação ao sexo, é que mulheres e homens aí vão ter padrões também diferentes de metabolismo, tá? Então a gente vai falar um pouquinho desses fatores. Vamos falar primeiro do polimorfismo genético, tá? Isso está relacionado diretamente a características genotípicas daquele paciente, tá? E isso é uma coisa que é totalmente individualizada, porque cada um vai ter um padrão genotípico diferente do outro. Vai ter um padrão de produção de coisas, né? Então o seu material genético é diferente de outra pessoa, a não ser que você seja gêmeo univitelino, tá? Então, geneticamente somos diferentes, e isso a gente pode estar mudando o padrão de produção de enzimas hepáticas. Então, por exemplo, aqui a gente tem, ó, genes alélicos da NAT2, tá? Que seria um gene específico de produção de uma enzima. Paciente que é caucasiano, ele faz acetilação de medicamentos em 41%. E dentro dos caucasianos a gente tem 41% que acetila rápido. Então, ó, dentro de uma determinada raça, a maioria, 60% quase, metaboliza lentamente. A minoria, 40% em média, metaboliza mais rápido. E quando você vê em raças diferentes, você consegue ver essa variação. Então, por exemplo, se eu pegasse aqui um japonês, a grande maioria metaboliza rápido. A dose que eu vou dar para o japonês não vai ser igual para o negro e para o caucasiano.
Porque a gente tem uma chance maior do negro e caucasiano metabolizar devagar. Então, se eu perguntasse para vocês, a dose do medicamento que eu daria para o japonês, ela vai ser maior ou menor do que a dose que eu daria para o caucasiano e para o negro? Vamos lá, ó. A dose para o japonês e para o chinês, que são acetiladores, metabolizam mais rápido. Ela seria a mesma dose do que eu desse para um caucasiano e para o negro? Não. Por que não? Se as raças orientais aqui nesse exemplo metabolizam mais rápido, quer dizer que eles vão deixar o medicamento hidrossolúvel mais rápido e vão excretar mais rápido. Então a dose que eu deveria dar para eles, ela deveria ser um pouco maior. Isso aí, vocês já começaram a alcançar. Um pouco maior, sabendo que eles metabolizam mais rápido, tá? E isso eu consigo fazendo o que? Genotipagem. Só que isso é um custo muito grande, tá? Isso faz com que a gente consiga fazer um tratamento mais específico, mas é um custo muito grande. Você precisa fazer uma genotipagem, imagina, de todos os pacientes que forem ser atendidos. Então a gente acaba utilizando aí, em média, a dose média. E aí quando a gente vê que está dando certo, está dando errado, o prescritor, o médico, ele vai avaliando clinicamente os sintomas. E não, ó, dei aqui, o paciente está reclamando de muito efeito colateral, muito efeito adverso. Ele faz o quê? Reduz um pouquinho a dose. Ou ele dá o medicamento, o paciente reclama, não estou conseguindo fazer o efeito, aumenta a dose. E aí vai ajustando de paciente para paciente. Por isso que eles têm que ser tratados na sua individualidade, ó. Individualização da farmacoterapia é o que a gente precisa fazer. Outro fator que influencia, que é o ambiental, falei com vocês, né? É quando a gente mexe com o metabolismo, né? Então aqui, ó, de verdinho é o medicamento ativo no nosso corpo e de rosa é o metabólito. Então se a gente olhar aqui, ó, olha do lado esquerdo aqui, ó, eu tenho inibição da CYP. Então eu estou aqui fazendo o que? Bloqueando a CYP. A cor não ficou legal, calma aí. Vai de preto. Estou bloqueando a CYP. Se eu não bloqueio, se eu estou bloqueando a CYP, olha a quantidade de metabólitos, ó, diminuiu. Ou seja, eu aumento a concentração plasmática do meu medicamento. Então está aqui exemplos de medicamentos que reduzem o metabolismo. Do lado direito, Bruno, é o contrário. Do lado direito, eu vou intensificar a atividade de metabolismo. E aí vocês observam que a quantidade do fármaco ativo cai rápido, porque eu gero mais metabólito. Eu estou aumentando as enzimas microsomiais. E aí o que isso me dá de consequência? O meu fármaco tem uma concentração plasmática reduzida e com isso ele reduz a sua eficácia mais rápido. Então essa aqui que é a ideia dos fatores ambientais. Doenças. Por exemplo, já falei com vocês, ó, se o paciente tem uma doença hepática, ele vai ter dificuldade de ter em pleno funcionamento as CYPs. Então se eu tenho alteração de funcionamento da CYP, porque devido a uma hepatopatia, esse paciente ele vai ter deficiência de atividade de CYP, eu já vou ter deficiência de metabolismo. E se a gente parar para pensar, vamos lá, paciente normal e um paciente com uma doença hepática. A dose que eu dou para o paciente com doença hepática vai ser maior ou menor do que um paciente normal? Entenderam a pergunta? Vou fazer novamente, ó. Um paciente com doença hepática, ele vai ter dificuldade de ter as CYPs. Então ele vai ter dificuldade de fazer metabolismo. Comparando a dose de um paciente que tem doença hepática e de um paciente que tem
nada, que está normal. A dose que o paciente que tem doença hepática vai ser maior ou menor da dose do paciente que é normal? Menor. Por que menor? Porque se ele tem uma doença hepática, ele vai ter dificuldade de fazer metabolismo. Se você der uma dose maior ou igual, o que vai acontecer com a quantidade de medicamento no corpo? Vai subir demais. Então eu preciso ajustar a dose do medicamento para baixo, porque eu sei que esse paciente ele já tem deficiência de metabolismo. Porque se eu der uma dose normal, ele vai acumular mais medicamento do que excretar. Então tem o risco de ter uma complicação para esse paciente. Beleza? Olha outra condição de doença aqui que é bem legal. Insuficiência cardíaca ou choque. O que isso quer dizer? O paciente ele tem uma redução de fluxo sanguíneo. E a gente viu que o fluxo sanguíneo é importante para o medicamento chegar no fígado. Então se eu reduzo o fluxo sanguíneo, o que eu tenho? Uma redução de chegada do medicamento no fígado. Então eu também vou ter uma redução de metabolismo por uma outra doença, não é por doença hepática, mas por uma doença que reduza o fluxo sanguíneo cardíaco. Fluxo sanguíneo hepático. Deu para entender? Então a gente tem uma série de outras situações que não é só mexer com o CYP, tá? Que podem desencadear uma alteração de funcionalidade do meu medicamento devido a interferirmos diretamente na biotransformação. Outra função que eu tenho aqui é idade. Então aqui, função hepática de acordo com a idade. Olha aqui, bem jovem, olha a função hepática, lá embaixo. Olha o idoso, função hepática, lá embaixo. Por quê? Neonatos, menor amadurecimento das enzimas, não estão em completo funcionamento. Então eu não consigo fazer metabolismo. Olha o idoso, falência hepática, ou seja, as enzimas hepáticas já começam a ter problemas em relação a realizar o metabolismo. E aí eu vou fazer uma perguntinha para vocês, e eu acho que vocês já vão matar, porque a gente já fez algumas simulações dessa maneira. Quando eu pego o recém-nascido, tá? Neonato, e pego uma criança, a dose que eu vou administrar no neonato, ela é maior ou menor do que numa criança normal? Sabendo que o neonato não tem as enzimas funcionando a pleno vapor, né? No neonato, a dose é maior ou menor? Menor. E no idoso, quando eu comparo o idoso com um adulto jovem, a dose que eu vou dar para o idoso, sabendo que o idoso tem falência hepática, ou seja, o metabolismo do idoso, ele não está acontecendo como um adulto jovem. A dose que eu vou dar para o idoso, comparada ao adulto jovem, é uma dose maior ou menor? Menor, também. Todo mundo conseguiu entender isso? Isso aí. Por isso que é importante a gente analisar as interações medicamentosas quase que sempre. Por quê? A gente vai ter que ficar acompanhando aquele paciente. Bruno, todos os pacientes vão fazer a mesma coisa que esses exemplos que você deu? Não, vai ter paciente que não vai ter interação nenhuma, mas vai ter paciente que vai ter. E aí, Bruno, o que eu faço? Você vai acompanhar esse paciente para tentar melhorar o perfil terapêutico dele, ou ajusta uma dose, ou, por exemplo, vamos supor, eu tenho um medicamento, vou voltar aqui, vamos supor, eu tenho um medicamento que mexe aqui com a CYP do meu diazepam, igual o exemplo que eu dei para vocês. O que eu posso fazer para não mexer com o diazepam? Ou você tira o medicamento que está mexendo com a CYP dele, ou você mexe com a dose dele. A gente tem essas duas alternativas. Porque se eu sei que o medicamento vai inibir
a CIP do diazepam e vai aumentar o efeito do diazepam, poxa, será que eu tenho um outro medicamento que faça a mesma coisa e não mexa com o diazepam? Se tiver, eu posso sugerir a substituição, tá? Agora, se não existir medicamento tal, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que mexer na dose do diazepam para chegar menos, sabendo que ele vai se acumular no organismo, tá? Então a gente tem essas duas alternativas de raciocínio clínico para tentar ajudar os nossos pacientes aí no ato de administração de medicamentos, tá? Fechando aqui o metabolismo, a gente tem algumas condições que são inerentes ao sexo, tá? Tem menor relevância, mas pode acontecer devido à diferença entre os sexos, né? A exceção que a gente tem são as mulheres e os homens, porque as mulheres podem ficar gestantes e as mulheres, algumas, utilizam contraceptivos orais, anticoncepcionais. O que a gente tem em relação às enzimas de metabolismo? Olha lá, do 3º ao 9º mês de gestação, a gestante tem um aumento das enzimas. Então, qualquer medicamento que a gente dê para a gestante, a gente pode ter um aumento de atividade de metabolismo daquele medicamento. Então, uma dose usual para uma mulher não gestante, para uma gestante, talvez seja uma dose muito alta ou muito baixa. Por quê? Se a gestante aumenta o metabolismo, ela vai excretar mais rápido aquele medicamento na dose corriqueira. Então, o que eu poderia fazer para ajudar a gestante, sabendo que ela pode estar excretando mais o medicamento? Eu poderia dar uma dose um pouco maior para contrabalancear essa excreção maior devido à condição de estar gestante. E a mesma coisa acontece com o contraceptivo oral. Os contraceptivos orais, eles inibem potentemente as CIPs. E o que isso desencadeia em relação às CIPs? Quando eu for fazer a inibição da CIP, a quantidade do medicamento que sofre a ação daquela CIP, ele fica acumulado no nosso organismo, a concentração plasmática aumenta. Então a gente já sabe que uma mulher que utilize contraceptivos orais, ela vai estar interferindo, inibindo algumas CIPs. Então alguns medicamentos, vai depender, obviamente, que eu discuti com vocês, das CIPs, alguns medicamentos vão ter influência do contraceptivo oral e a gente pode estar ajustando a dose do medicamento para baixo, diminuindo a dose do medicamento, porque eu sei que a CIP dele está sendo inibida pelo anticoncepcional oral. Se eu inibir a CIP do medicamento, ele se acumula. Então, para contrabalancear, eu posso tentar ajustar uma redução de dose do medicamento para que evite o aparecimento de efeitos colaterais. Então, deu para entender os parâmetros relacionados a metabolismo. A gente viu que são vários, importantes e devem ser analisados com cautela para alcançarmos aí a melhor terapêutica para o meu paciente.